Glória ao nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: "Senhor, quem é o traidor?" Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Jesus respondeu: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me." Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Chegamos ao fim deste evangelho tão precioso, o evangelho do Senhor Jesus escrito por João. Nesse capítulo ele revela a identidade dele de maneira clara, dizendo que ele chamava de discípulo a quem Jesus amava era ele mesmo, aquele que se reclinou ali no peito do Senhor Jesus, quando Judas estava para trair o Senhor. E Lucas capítulo 21
descreve a terceira aparição de Jesus ressurreto aos discípulos. Ele já havia aparecido mais 2 vezes, mas aqui ele aparece na beira do mar da Galileia. João é o único que usa esse termo para o mar da Galileia, chamando de mar de Tiberíades. Ou seja, Jesus aparece para 7 discípulos, num dos lugares preferidos, onde ele já tinha tido muitos encontros com eles, na beira do mar. Ainda que Jesus já tivesse aparecido para eles, parece que no capítulo 21, a aparição de Jesus tem um propósito muito específico. Ele aparece para restaurar Pedro. Ele aparece para, de uma vez por todas, curar o coração de Pedro daquele momento onde Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando nós pecamos e negamos Jesus, o nosso coração, a nossa alma fica ferida. Quando nós pecamos contra Deus, a nossa identidade fica distorcida, a nossa visão sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre a missão, sobre as pessoas, fica distorcida. Por isso, querido, meu irmão e minha irmã, não acredite em tudo que você pensa ou sente quando você está vivendo um momento de crise, ou quando você passou por momentos onde no seu coração você negou Jesus, você pecou contra o Senhor, ou que você esteja ferido, seja qual for a situação. Jesus aparece para os discípulos no capítulo 21 de João, para restaurar o coração, para restaurar a visão, para restaurar a identidade, para restaurar o chamado, não apenas de Pedro, mas também de alguma certa forma do grupo, porque Pedro era líder e ele influenciava os outros. Nós precisamos ser curados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, para que nós cumpramos o chamado dele e para que a gente influencie as pessoas que estão perto da gente para amar a Jesus, para andar com Deus. Às vezes nós temos visto pessoas muito perto da gente se perdendo, desanimadas, feridas, mas nós contribuímos pouco, porque nós também acabamos dando lugar a feridas, dando lugar a amarguras, dando lugar a ressentimentos que não foram tratados. Capítulo 21 de João. Jesus vai até os discípulos. O texto mostra que Pedro chamou os discípulos para pescar. João 21, versículo 3. Ainda que Pedro já tivesse tido um encontro com Jesus, a ideia que a maioria dos estudiosos tem é que Pedro aqui demonstrava uma certa inclinação a voltar à vida antiga. Ele era pescador, e ele era um bom pescador. Os irmãos perceberam que ele puxou a rede sozinho, a força que ele tinha, a rede que estava tão pesada, quase se rompendo, ele pula na água e ele puxa a rede, mostrando a força aqui do nosso irmão Pedro. Ele diz, vão pescar, e os outros vão com ele, porque, amado, você pode usar a sua influência para levar as pessoas a buscar mais a Deus, ou para levar as pessoas a se distraírem, a saírem do propósito, a se afastarem. E Pedro chama os outros 6 para pescar, eles vão juntos, e graças a Deus, versículo 3 diz que eles não pegaram nada. Nos lembra muito o que o Evangelho de Lucas fala da primeira pescaria onde Jesus se aproximou deles, que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Nos lembra muito o que Jesus fala em João capítulo 15, sem mim nada vocês podem fazer. E muitas pessoas pensam, mas eu conheço gente que nem crê em Jesus, que está desviado e faz tantas coisas. Quando Jesus fala nada podeis fazer, é nada que tenha valor eterno, é nada que tenha valor para a eternidade. Sem Ele, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos fazer até a obra de Deus, abrigando no coração pecados e sentimentos dos mais terríveis, mas não tem valor eterno, não tem fruto para a glória dele, não tem ação do Espírito Santo. Mas assim acontece em João capítulo 21, eles pescam e não pegam nada, mas aí Jesus, ao romper do dia, no versículo 4, diz que ele aparece ali, eles não reconhecem que era Jesus. É outra coisa interessante, quando estamos feridos ou em pecado, ou muito atraídos pelo mundo, nós não reconhecemos a presença de Jesus, nós perdemos a consciência de que Ele está presente, de que Ele é real, de que Ele é todo poderoso, de que Ele é santo. Nós ficamos como adormecidos, em coma espiritualmente. Eles não reconhecem Jesus, nem pela voz, está certo que estava escuro,
Mas é interessante que Jesus fala assim: jogue a rede do outro lado. Versículo de número 6, joguem a rede à direita do barco. Amados, nós somos restaurados em Deus quando a gente começa a ouvir a palavra dele novamente e obedecer. Obedeça aos novos comandos que Jesus está te dando. Quando ele te dá uma nova palavra, ele está te dando uma nova oportunidade de ser restaurado com ele e de ver os milagres dele novamente na sua vida. Ele nos dá novas direções, novas palavras. Lance a rede sobre a palavra de Deus. Mas eu já tentei várias vezes, mas agora ele está te dando uma palavra, e quando você obedece a palavra dele, você vai ver o poder, a graça, o milagre dele acontecendo novamente na sua vida. Jesus dá uma nova oportunidade, e eles obedecem, e quando eles obedecem, o milagre acontece, e quando o milagre acontece, eles reconhecem que Jesus é como se fosse uma experiência que eles já viram, que é chamado hoje déjà vu. Sabe, quando você vê algo e parece que você já viu aquilo alguma vez na sua vida, parece que eles estavam assim: nós já vimos essa cena, e eles reconhecem, é Jesus. Pedro se cinge e lança no mar. Estranho, porque já que ele ia nadar, o certo seria ele ficar com menos roupa, mas ele se veste com temor e respeito a Jesus. Talvez prenda ali, se cingindo, prendendo a roupa melhor, e pula na água, e puxa aquela rede. E aí, no versículo 11 diz que Pedro entrou no barco para arrastar a rede para a terra, chega lá com 153 grandes peixes. Alguns entendem que aqui fala de variedade também de peixes, algo mesmo milagroso, não era algo assim, olha, deu certo, não, é algo assim, Deus está com a mão sobre esta situação. Sabe, amado, tem coisas que a gente vê, a mão de Deus, o dedo de Deus está nisso, como lá no Egito, alguns sinais eram repetidos pelos magos do Egito. Moisés fazia e eles repetiam, até que Deus fez um que eles não conseguiram imitar, e eles falaram, o dedo de Deus está nisso. Amado, Deus quer manifestar milagres na sua vida e na minha, que será inconfundível, que será inegável, que é a mão dele que está sobre nós. Eles viram aqui por essa variedade e quantidade de peixes, e aí Jesus fala, venham comer. Ninguém perguntava se era ele mesmo. Jesus deu a eles pão e peixe. Alguns estudiosos dizem que se Jesus não tivesse dado claramente a orientação que a ceia precisasse ser feita em memória dele com pão e o fruto da videira, que é o suco de uva, se Jesus não tivesse falado isso claramente, a igreja teria praticado pão e peixes nas suas reuniões, porque era muito comum nos tempos bíblicos. E aí no versículo de número 12, diz que eles foram comer com Jesus. Jesus várias vezes comeu com eles depois de ressurreto. Os irmãos devem ter percebido isso, lendo a Bíblia. E o Paulo dizendo que Jesus morreu, ressuscitou e comeu com eles. Isso é importante para entender que a ressurreição dele foi corpórea. Jesus não aparecia ali apenas como um espírito, ele aparecia com o seu corpo humano, mas agora glorificado, ressurreto, e ele se alimentava com eles, atravessava a parede, mas comia. E aí acontece o momento da restauração de Pedro, reconciliação de Pedro. Amados, Deus vai manifestar milagre na sua vida, ele vai te dar palavras, mas ele vai tratar profundamente o teu coração e o teu caráter. Ele vai tocar em áreas que nós negamos a Ele, Ele vai confrontar motivações, coisas escondidas em nós. Se você e eu queremos restauração plena do Senhor Jesus, se nós queremos realmente revelação profunda de Jesus, Ele vai tocar nas áreas que nós negamos Ele. Jesus podia ter feito esse milagre e falar, e aí Pedro, vamos lá, vamos continuar a obra? Não, Jesus fala assim, Pedro, vem aqui, você me ama? No versículo de número 15, a pergunta é, você me ama mais do que estes outros me amam? Percebeu que Jesus aqui estava levando Pedro a avaliar o amor dele em comparação com os outros? Por quê? Porque ele se achava mais do que os outros, porque ele dizia que os outros podiam negá-lo, mas que ele não negaria.
Amado, Deus não nos chamou para nos compararmos com ninguém. O que Deus tem para você é exclusivo e você deve glorificá-lo com humildade, sem se comparar a outros. Há muitas pessoas roubadas porque elas vivem na expectativa dos outros ou na comparação com outros, frustradas porque não conseguem ser como outros ou tentando ser o outro. E Jesus fala: você me ama mais do que os outros? E Jesus usa a palavra ágape aqui quando ele fala: você me ama com o amor de Deus mais do que os outros. Pedro humildemente reconhece, somente diz: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E a resposta dele aqui é amor, o amor de amigo, phileos ou philos no grego. Jesus fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas o meu amor por ti ainda é pequeno. Ele é sincero, o Senhor sabe. E ele não compara, ele não fala de outros, ele fala: Senhor, eu não posso falar por outros, eu sei que o que eu sinto pelo Senhor é verdadeiro, mas ainda é pequeno. Eu sei que o que eu sinto pelo Senhor é pequeno diante da tua grandeza, da tua glória, da tua majestade. Eu sei que o que eu sinto pelo Senhor ainda é muito embrionário, mas é verdadeiro. Jesus, eu te amo, mas hoje o meu nível de amor é este. E aí Jesus ainda diz a ele: apacenta os meus cordeiros. Eu vou usar você do jeito que você é, a partir do amor que você tem agora e a partir da sua sinceridade. Você não precisa estar queimando por Deus para que o amor de Deus esteja queimando por você. Você não precisa estar vivendo o sobrenatural para que Deus te ame e te use. Você precisa ser sincero e reconhecer que só Jesus Cristo é digno de toda a glória e se colocar nas mãos dele, que ele vai te usar a partir do amor que você tem, do nível de fé que você está. Jesus diz a ele: apacenta. E aí Jesus pergunta a segunda vez, no versículo 16: você me ama? E aí Jesus usa mais uma vez: você me ama com esse amor pleno, ágape? Ele responde: sim, o Senhor sabe que eu só gosto de você, o meu amor ainda é assim. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Pedro não é mais soberbo, Pedro não tenta impressionar a Jesus e nem a ninguém. Pedro agora é sincero e diz: Jesus, o Senhor sabe como é o meu coração. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos ser sinceros diante de Jesus, porque quando Jesus vê a nossa sinceridade, ele começa a fazer algo sobrenatural na nossa vida. E pela terceira vez Jesus pergunta, e aí na terceira vez Jesus pergunta assim: você gosta de mim? A palavra agora que Jesus usa é a que Pedro usou o tempo todo, não ágape mais, mas Jesus pergunta: você, philos, você gosta de mim? E Pedro fica triste, porque ele ouve Jesus perguntando, reconhecendo que o amor dele não era ainda um amor pleno, um amor de entrega total, o amor de Deus, um amor altruísta, que pensa somente no outro, que pensa somente em se dar, e não pensa em nada para si mesmo. E Pedro fica triste, mas diz: Senhor, o Senhor sabe essas coisas. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E no versículo 18, Jesus traz uma revelação dizendo: quando você era mais moço, você fazia o que você queria, mas você vai ficar mais velho, e outro vai te levar para o lugar onde você não quer ir. Jesus estava mostrando um tipo de morte que Pedro ia glorificar a Deus. Depois Jesus acrescentou: siga-me. Sabe o que Jesus está falando a Pedro? Continue me seguindo, que o seu amor vai crescer cada dia mais por mim, e vai chegar um momento que você vai estar disposto a dar a sua própria vida por mim, de maneira absoluta, porque você vai me amar num nível que você jamais imaginou. Amados, nós amamos a Jesus, mas quanto mais sinceridade, mais seguimos a Ele, o nosso amor por Ele vai crescendo, a ponto de dar a própria vida por Ele, de dar a vida, de morrer por causa de Jesus, de não negar mais a Jesus. Pedro foi morto, segundo historiadores muito próximos do primeiro século, foi morto crucificado. Foi preso, Jesus fala aqui que iam levá-lo para um lugar que ele não queria ir, e foi levado, e 2 historiadores pelo menos dizem que na hora de ser crucificado ele não aceitou morrer como Jesus, ele achou que ele não tinha esta honra, e ele pediu para crucificarem ele de cabeça para baixo. Isso é tradição, mas com bastante evidências
de ser algo realmente que aconteceu. Sabe, amado, morrer por Jesus é uma honra muito grande, que na nossa mente ocidental, de uma igreja que não é perseguida desta forma, porque a igreja é perseguida, mas para nós, talvez aqui hoje, é difícil entender, mas os nossos irmãos que moram em nações onde servir a Jesus, você corre todos os dias risco de ser morto. Amado, ser morto por causa de Jesus é uma grande honra e privilégio que nós não merecemos. Dar a vida por Ele. Nós devemos viver para Ele todos os dias, morrendo para nós mesmos, mas você está disposto a dar a sua própria vida por Jesus? É o amor que leva a isso. A Bíblia diz que você pode até fazer isso sem amor, por uma questão simplesmente de impulsividade, talvez para chamar a atenção de alguma forma, mas quem ama Jesus vai chegar ao ponto de dar a vida por Ele todos os dias, e está disposto a morrer por causa dele. Concluindo, versículo 20 em diante, Pedro está aqui com Jesus. A ideia que dá o texto é que na hora daquela fogueira, Jesus estava lembrando a Pedro todas as 3 vezes que ele o negou, onde tinha uma fogueira, mas agora Pedro está sendo restaurado. Pedro negou Jesus diante de uma criada, diante de homens que estavam ali, mas Jesus o restaurou, e Pedro foi pregar o evangelho diante dos reis, dos poderosos, e 3.000 almas se converteram em Pentecostes. Pedro estava pregando. Jesus nos restaura para nos usar, para nos restaurar para o propósito dele, para a missão dele. E agora Pedro, parece que Jesus chamou Pedro para uma caminhada na beira da praia, para essa restauração, e Pedro olha de longe e vê João e fala: e quanto a ele? Amado, quantas vezes nós estamos preocupados com o que Deus está fazendo na vida de outros? E Jesus fala, o que Jesus diz? Fala: olha, quanto a ele, no versículo 22, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. O nosso chamado é seguir a Jesus, e não ficar avaliando ou se comparando a outras pessoas. Quando você segue a Jesus e olha para Ele, nada vai te tirar do caminho, nada vai tirar você do propósito. Aí o texto diz até que se espalhou uma fake news ali, que o discípulo João não morreria. Fake news sempre existiu na história, desde Gênesis, quando Satanás falou que se comesse não ia morrer. Nós precisamos amar a Jesus e amar a verdade dele, para não cair no engano. E concluindo, João disse que Jesus fez tantas coisas, que se fossem relatadas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros para serem escritos. Amado, o Evangelho de João é suficiente para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele, você tenha poder no nome dele, você tenha a vida dele, você tenha a salvação nele, você tenha a vida eterna. A minha oração é que nós possamos nos relacionar, amar a Jesus cada dia mais, até o dia da sua vinda, como João capítulo 21, ele diz: se eu quiser que esse discípulo permaneça até que eu venha, ou seja, Jesus aqui também está prometendo: eu voltarei, e aqueles que são meus filhos e discípulos, eles vão estar fazendo a minha obra, pregando o meu evangelho, vão estar apacentando as minhas ovelhas. Pedro foi chamado para pescar almas, mas aqui Jesus está dando a ele, além do chamado para pescar, Jesus dá a ele um cajado, diz: você vai apacentar as minhas ovelhas. Que o Senhor Jesus te restaure, me restaure todos os dias, para a intimidade dele, para o propósito dele. Pai, obrigado pelo evangelho de João, escrito por João, mas é o evangelho do Senhor Jesus. Obrigado por esses dias de meditação na Tua Palavra. Oramos para que cada um de nós possamos ser encharcados pela Tua Palavra, Senhor Jesus, que possamos a cada dia ter novas revelações da Tua glória, da Tua Palavra, da Tua vontade para a nossa vida, Te conhecer. Oramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que pessoas sejam restauradas com a intimidade do Senhor e com a missão do Senhor em suas vidas, e que todas as áreas da nossa vida, onde nós de alguma forma negamos o Senhor possa estar perdoando, sarando, libertando, para que possamos cumprir a Tua vontade. Livra-nos, Pai, de nos comparar a outros. Livra-nos, Pai, de carregar culpas
e não receber o perdão absoluto do Senhor, em nome de Jesus, nos dê a graça de continuar pregando o Evangelho e apacentando vidas até o dia da volta do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus.